A série confirmou que Daenerys é o príncipe prometido. O que Rhaenyra fará com Alicent e Heraine após o retorno de ambas? Qual o futuro de Rhaenyra após assumir o Trono de Ferro? Vem comigo entender o segundo episódio da terceira temporada de A Casa do Dragão. Fala, Geeks! O cânone de Daenerys como príncipe prometido. Antes de continuar, vale lembrar que essa escolha de Daenerys como príncipe prometido feita por Casa do Dragão pode acabar gerando uma questão importante para toda a franquia. A série cria um peso enorme em torno da visão de Daenerys, transformando a imagem em um dos principais motivos para Rhaenyra seguir em frente e aceitar o próprio destino. A cena funciona muito bem dentro da história, principalmente pelo contraste entre as duas rainhas, mas também abre espaço para uma discussão sobre a continuidade desse universo. É interessante observar que Game of Thrones nunca confirmou de maneira definitiva que Daenerys era o príncipe prometido. Embora a Casa do Dragão faça várias referências que apontam nessa direção, a série original apresentou um desfecho bem diferente. No confronto contra o Rei do Norte, foi Jon Snow quem conseguiu unir os reinos para enfrentar a ameaça dos caminhantes brancos, enquanto Arya Stark foi quem deu o golpe final usando a adaga de aço valeriano. Por causa disso, é questionável se faz sentido colocar Daenerys como a figura central da profecia. Ela teve um papel importante na guerra ao trazer seus dragões e seus exércitos para Westeros. Mas a resolução do conflito acabou acontecendo pelas ações de outros personagens. Isso faz com que a ligação criada por Casa do Dragão pareça mais forte do que aquilo que foi realmente mostrado em Game of Thrones. Outro detalhe importante é que essa discussão ainda está longe de ter uma resposta definitiva. Nos livros de As Crônicas de Gelo e Fogo, a identidade do príncipe prometido continua sendo um mistério. Como a obra de George R.R. Martin ainda não foi concluída, o próprio material original nunca revelou quem realmente cumpre essa profecia. Existe até a possibilidade de ela não se referir apenas a uma única pessoa. Mesmo assim, a Casa do Dragão decidiu seguir uma direção bastante clara. A série trata Daenerys como uma figura vista nas profecias dos Targaryens e usa essa ideia para justificar decisões importantes de personagens como Viserys e Rhaenyra. Isso fortalece a narrativa da produção, mas também estabelece uma interpretação própria dos acontecimentos. O desafio é que essa decisão pode influenciar todo o restante da franquia. Se novos derivados continuarem explorando a história dos Targaryens e das profecias, eles provavelmente precisarão manter essa mesma linha para preservar a continuidade criada pela HBO. Ao mesmo tempo, ainda existe outro fator que pode mudar completamente essa discussão: os próximos livros de George R.R. Martin. Caso o autor finalmente conclua a saga e apresente uma resposta diferente para a profecia, a versão dos livros poderá entrar em conflito direto com a interpretação adotada pela televisão. Isso faria com que existissem duas leituras diferentes para um dos maiores mistérios de todo o universo de Game of Thrones, nos deixando comparando qual delas faz mais sentido dentro da história. Por que Rhaenyra executa Otto Hightower? Antes de entrar na execução de Otto Hightower, a série revela um detalhe que muda completamente o destino do personagem. Até então, todos acreditavam que ele havia conseguido voltar para Vila Velha, depois de deixar Porto Real. Só que a realidade era outra. Larys Strong havia planejado sua captura em segredo e o manteve preso nas masmorras da Fortaleza Vermelha durante todo esse tempo. Quem descobre isso é Daemon. Enquanto percorre as celas do castelo, ele encontra Otto preso e percebe rapidamente o motivo de Larys tê-lo deixado ali. Na prática, era um presente para o novo governo de Rhaenyra. Otto sempre foi um dos principais responsáveis por colocar Aegon no Trono de Ferro. Então, sua captura representava uma oportunidade perfeita para enviar uma mensagem aos aliados e aos inimigos da nova rainha.
Daemon então leva Otto diretamente até a sala do trono. Antes da execução, ele entrega sua espada para Rhaenyra e deixa claro que aquele é o momento em que ela precisa agir como soberana. Não basta apenas ocupar o trono. Ela precisa mostrar que está disposta a tomar decisões difíceis por conta própria. Essa cena representa uma mudança em relação ao livro Fogo e Sangue. Na obra de George R.R. Martin, Rhaenyra não é quem executa Otto pessoalmente. A série altera esse acontecimento para dar mais peso ao desenvolvimento da personagem e reforçar sua autoridade diante de toda a corte. A escolha faz sentido dentro da adaptação. Desde o início da disputa pela sucessão, muitos questionaram se Rhaenyra realmente tinha força para governar. Sua legitimidade sempre foi colocada em dúvida, e uma demonstração pública de autoridade ajuda a consolidar sua posição. Ao executar justamente o homem que liderou a coroação de Aegon, ela transforma esse momento em um símbolo de que o comando dos 7 reinos mudou de mãos. Mesmo assim, a decisão não acontece sem dificuldade. Rhaenyra não sente carinho por Otto, mas reconhece a importância que ele teve durante o reinado de seu pai. Durante anos, ele serviu como a mão do rei e estava presente em diversos momentos importantes da corte. Além disso, até esse ponto da história, ela nunca havia tirado a vida de alguém com as próprias mãos. A série deixa essa hesitação bastante evidente. Rhaenyra demonstra desconforto antes de agir e chega a conter as lágrimas enquanto segura a espada de Daemon. Ainda assim, ela entende que recuar naquele momento poderia ser interpretado como um sinal de fraqueza. Quando finalmente decide agir, ela desfere o primeiro golpe nas costas de Otto. Em seguida, completa a execução de junto seu pescoço. É uma sequência direta, sem grandes discursos, mas que marca uma mudança importante na personagem. Depois disso, Rhaenyra caminha até o Trono de Ferro e ocupa seu lugar como rainha. A execução deixa de ser apenas a morte de um antigo rival político e passa a representar o momento em que ela assume publicamente o papel de governante, demonstrando para todos os presentes que está disposta a eliminar qualquer ameaça ao seu reinado. A partir desse momento, desafiar sua autoridade se torna uma decisão muito mais arriscada para qualquer um que ainda pretenda defender a causa dos verdes. O retorno de Alicent Raylan. Depois de executar Otto Hightower, Rhaenyra ainda precisa lidar com um acontecimento que torna aquele momento muito mais desconfortável. A chegada de Alicent Raylan à Sala do Trono. A cena é especialmente pesada porque Alicent entra na Fortaleza Vermelha sem imaginar o que aconteceu. Assim que chega, ela encontra o corpo decapitado do próprio pai no chão, enquanto Rhaenyra está sentada no Trono de Ferro. Ao mesmo tempo, Rhaenyra também parece abalada ao ver Alicent ali. A expressão muda completamente, e seus olhos se enchem de lágrimas mais uma vez antes do episódio chegar ao fim. O problema é que essa situação acontece justamente quando as duas estavam tentando cumprir um acordo. Alicent havia aceitado facilitar a entrada das forças de Rhaenyra em Porto Real e permitir que elas chegassem à Fortaleza Vermelha. Em troca, ela receberia autorização para deixar a cidade ao lado de Rhaenyra. Só que esse plano nunca poderia acontecer de forma pública. Rhaenyra não tinha como anunciar que estava libertando Alicent Raylan sem criar problemas políticos. A ideia era simplesmente permitir que as duas desaparecessem discretamente depois que tudo estivesse resolvido. Mas nada saiu como planejado. Como Alicent e Raylan foram capturadas antes de conseguirem escapar, Rhaenyra agora enfrenta um dilema. Alicent cumpriu a parte dela no acordo, porém manter a própria promessa ficou muito mais difícil. Libertá-las agora pode passar uma imagem de fraqueza diante dos aliados, enquanto mantê-las presas significa quebrar um compromisso que ela mesma havia aceitado. Para Alicent, a situação também é devastadora. Ela nem sequer sabia que Otto ainda permanecia em Porto Real. Por isso, jamais poderia imaginar que suas próprias decisões acabariam levando o pai até aquele desfecho. É provável que ela associe a morte de Otto às escolhas que fez para ajudar Rhaenyra a tomar a cidade.
Ao mesmo tempo, essa culpa vem acompanhada de um conflito inevitável. Quando aceitou o acordo, Alicent acreditava que quem corria o maior risco era Aegon. Na prática, ela fez uma escolha pensando em salvar o filho, sem imaginar que acabaria perdendo o pai. Esse detalhe torna a cena ainda mais complexa. Existe a possibilidade de Alicent passar a enxergar Rhaenyra com ainda mais ressentimento, mas também é difícil ignorar que toda a negociação aconteceu porque ela acreditava que estava protegendo Aegon. Se tivesse conhecido todas as consequências com antecedências, será que teria tomado outra decisão? Essa é justamente uma das perguntas que o episódio deixa em aberto para os próximos acontecimentos. O futuro de Rhaenyra. Agora que Rhaenyra finalmente ocupa o Trono de Ferro, pode até parecer que a disputa chegou ao fim. Afinal, ela conseguiu tomar Porto Real, eliminou publicamente o principal responsável por defender a coroação do neto em seu lugar. Só que conquistar o trono era apenas uma parte do desafio. A partir desse momento surgem problemas completamente diferentes. O maior deles é o paradeiro de Aegon. Enquanto muita gente acreditar que o antigo rei continua vivo e pode retornar a qualquer momento, a autoridade de Rhaenyra nunca estará totalmente garantida. Ela também precisa decidir qual versão dos acontecimentos será apresentada ao reino. Sobre o desaparecimento do irmão, já que qualquer informação mal administrada pode alimentar novos conflitos. Ao mesmo tempo, ainda existe a questão de Alicent e Rhaelys. As duas continuam sendo figuras importantes dentro da família Targaryen, e qualquer decisão envolvendo elas pode influenciar tanto a política quanto a percepção da população sobre o novo governo. Não é uma situação simples, porque cada escolha traz consequências diferentes. Mas talvez o maior desafio de Rhaenyra comece justamente agora. Durante toda a guerra, seu objetivo era recuperar o direito ao trono que considerava legítimo. Agora, ela deixa de ser apenas uma pretendente e passa a ser a responsável por governar Westeros. E o cenário que ela herda está longe do ideal. A guerra devastou diversas regiões, consumiu recursos e deixou marcas profundas no reino. Além disso, o bloqueio do desfiladeiro manteve Porto Real isolado durante meses, causando escassez de alimentos e de outros suprimentos essenciais. Mesmo tendo sido uma estratégia militar importante, os efeitos desse período ainda serão sentidos pela população. Por causa disso, Rhaenyra assume o comando de um reino dividido, desgastado e cheio de incertezas. Não basta mais vencer batalhas ou garantir o controle da capital. Ela precisará reconstruir a confiança dos nobres, estabilizar o governo e principalmente conquistar o apoio das pessoas comuns, que sofrem diretamente com os impactos da guerra. É justamente essa mudança que torna a próxima fase da história tão interessante. Até aqui, acompanhamos a luta de Rhaenyra para conquistar o Trono de Ferro. Agora, o desafio passa a ser outro. Provar que ela consegue governar um reino que saiu profundamente abalado desse conflito. Agora comenta, o que você achou deste episódio? O que você acha da Daenerys ser o príncipe prometido? Comente e se inscreva no canal para entender o seu universo favorito da cultura pop. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Fui!